Então, vou fazer uma pequena retrospectiva. Talvez eu esteja repetindo muitas vezes, mas é para gente ir compreendendo um pouco mais essa evolução cósmica, né? Então, a gente está falando de três missões cósmicas para que as forças internas e externas do homem se formem. Ou seja, o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral, o querer, o sentir e o pensar. O corpo físico é um produto do antigo Saturno, onde os espíritos da vontade vão atuar inicialmente. Os espíritos da vontade são os tronos, que são os seres da primeira hierarquia. O corpo etérico é um produto do antigo Sol, e os espíritos da sabedoria aí vão ajudar na formação de sentimentos. E o corpo astral é um produto da antiga Lua, então, que está mais relacionado ao pensar. Então, sempre nas evoluções que a gente tem visto, o que acontece é que tem uma repetição dos processos, a pausa, né? E tem os espíritos que são retardatários, não fazem a evolução e ficam nos na missão cósmica anterior, vamos dizer assim, e tem aqueles que evoluem e doam algo de si para essa formação desse homem, né? Então, o antigo Saturno, o corpo físico era um corpo calórico. No antigo Sol, houve uma condensação maior e entramos num estado mais gasoso. E na Lua, a condensação é maior ainda e temos agora o estado líquido. E daí, o que que acontece quando aqueles que são retardatários? Então, o que que aconteceu na Lua? Houve uma formação de Saturno, do antigo Saturno, que não evoluiu e, portanto, não vai integrar o corpo etérico, que já era algo já do Sol. E no Sol, aqueles que ficaram para trás, eles não integram, então, o corpo astral. É isso que acontece quando existe eles não evoluem, esses seres não evoluem. E daí houve uma divisão do corpo cósmico na Lua, então o Sol se separa da Lua. Então, o que que acontece? A Lua reflete a vida solar, então, então existe a vivência nos elementos calóricos e aéreos na vida solar. E depois, aqueles que evoluem têm essa vivência do calórico, aéreo e do aquático. Então, na Lua existe uma vida própria, independente do Sol, para aqueles que evoluíram. Então, na Lua tem aqueles seres que têm matéria e já tem algo de espiritual, tudo como germe, né? Não é a matéria como a gente entende aqui agora, tudo como germe. Então, o antepassado do homem via a si mesmo como uma imagem do universo em Saturno e uma imagem do Sol na Lua. E na Lua a gente tem então esses estados alternados de consciência, onde existe uma consciência mais clara e uma consciência mais obscura, e é como se fosse essa consciência imaginativa do sonho, do sono com sonhos, que são ecos da nossa experiência de vigília, né? Mas o que ele fala, deixa eu ver aqui mais uma coisa, que, que aqui na Terra o corpo astral é o instrumento do pensamento e representações mentais.
Na Lua, o corpo astral ele é muito mais ativo, ele é muito mais dinâmico do que o nosso corpo astral hoje, como homens encarnados. Então, não sei o que eu fiz de pequeno resumo do homem da Lua, que estamos nessa separação entre Lua e Sol, que a Lua reflete, então, o Sol, né? Que tem uma parte mais obscura, que está relacionada ao Sol, e uma parte mais clara, com essa Minha consciência amiga, mais tenho subjetiva. boas novas. Para minha saúde mental, para eu poder continuar no meu processo de autoconhecimento, eu estou deixando o condomínio. Espera um pouquinho. Ser Ah, ah, síndica quem é, Cris? Já Fechou. fiz o Tá. mudo, pode deixar. Pensei que eu estava mexendo com alguém. Bom, então acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês têm mais alguma coisa, alguma pergunta, e hoje eu não vou fazer a leitura porque eu estou super resfriada e a Cris vai fazer. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Então, hoje é 10 de junho, vamos continuar a leitura da ciência oculta, ainda estamos na fase lunar, né, da antiga Lua. No meu livro é a página 151, primeiro parágrafo. Com isto, também foi mais exatamente descrito o que acima caracterizamos como uma espécie de reprodução e ressaltamos possuir afinidade com a vida ideativa. O ser humano produziu algo semelhante a si mesmo no que se refere a certas partes dos corpos físico e etérico. Todavia, do ser parental não surge um ser filial inteiramente diferente, e sim o núcleo essencial do primeiro se transpõe ao segundo. Ele não produz um novo ser, mas a si próprio sob nova forma. É assim que o homem lunar experimenta uma alternância de consciência. Ao aproximar-se o período solar, suas representações imagéticas se desvanecem progressivamente e um feliz abandono o preenche. Em seu plácido interior ressoam as harmonias cósmicas. Perto do final desse período, animam-se as imagens no corpo astral. Ele começa a ter mais sentimentos e sensações de si próprio. O homem vivencia algo como um despertar da bem-aventurança e da calma, nas quais estava submerso durante a época solar. Contudo, outra importante vivência ocorre então. Com a nova clarificação das imagens da consciência, o homem se vê como que envolto por uma nuvem descida do universo, qual uma entidade sobre ele. Ele sente essa entidade como algo pertencente a ele próprio, como uma complementação de sua própria natureza. Sente-a como aquilo que lhe presenteia sua existência, como seu eu. Essa entidade é um dos filhos da vida. Diante dele, o homem sente o seguinte: foi nele mesmo que eu também vivi enquanto, na época solar, estava entregue à magnificência do universo. Só que naquela ocasião ele não me era visível,
mas agora posso vê-lo. E é também desse filho da vida que emana a energia para a atuação que, na época destituída de sol, o homem exerce sobre a sua própria corporalidade. E quando o período solar se aproxima de novo, o homem sente como se ele próprio estivesse uno com o filho da vida. Embora tão pouco o veja, sente-se intimamente ligado a ele. Bom Tudo dia, bem? já posso perguntar? Pode. Já comecei bem, né? Esse filho da vida seria uma dessas entidades, como esses anjos, arcanjos? O que que é isso? Eu não entendi. Filhos da vida é um outro nome para o anjo, porque vocês foram percebendo, né, que a cada evolução do planeta, digamos assim, uma nova hierarquia vai se destacando, vai conquistando o seu eu. E na Lua é a vez do anjo, que está mais próximo de nós. No antigo Saturno eram os da primeira hierarquia, particularmente os tronos. No antigo Sol eram os da segunda hierarquia, acho que eram os da sabedoria, né? Os quiriótetes. E agora, quer dizer, sempre todo mundo junto, mas lembra que eu falei da outra vez que uma hierarquia sempre toma a frente, né? Toma a frente, ela está se desenvolvendo junto com esse ser humano. E na Lua, então, tem uma participação maior dos arcanjos, dos arqueus, que já estão mais evoluídos, e é o anjo quem está desenvolvendo esse eu. E nós estamos desenvolvendo o nosso eu agora nessa quarta fase na Terra. Ajudou, Ana? Muito, obrigada, porque acho que eu não me lembro de ter visto essa expressão, eu me esqueci. Mas Não, é que da vida, ele eu acho usa as que nomenclaturas assim. Meu livro está sempre, volta e meia, está lá marcadinho, né? Aqui é arcanjo, aqui é anjo, aqui é arqueu, porque fica muita coisa, muito nome, né? Para cada Na um Lua, deles. mas ajudou muito, Cristina, obrigada. desculpe, só uma pergunta. Na Lua é a terceira hierarquia, então? Isso. Tá, obrigada. Podemos continuar? Eliana, quer complementar algo? Então, vamos lá. Na relação com os filhos da vida, não ocorria de cada ser humano ter para si um deles. Todo um grupo de homens sentia como se tal ser lhes pertencesse. Assim, pois, na Lua, os homens viviam isolados em tais grupos, sendo que cada grupo vivenciava um filho da vida. Desculpa, vou ler de novo. Assim, pois, na Lua, os homens viviam isolados em tais grupos, sendo que cada grupo vivenciava num filho da vida seu eu grupal comum. A distinção entre os grupos se afirmava principalmente pelo fato de os corpos etéricos possuírem uma forma especial em cada grupo. Como, no entanto, os corpos físicos se modelavam segundo os corpos etéricos, também nos primeiros se imprimiam as diferenças dos segundos. E, da mesma forma, os grupos humanos individuais apareciam como muitas espécies humanas. Ao olhar para os grupos humanos pertencentes a eles, os filhos da vida se viam, de certa maneira, multiplicados nos seres humanos individuais,
sentindo aí sua própria egoidade. Era como se eles se refletissem nos homens. Era essa também a tarefa dos sentidos humanos naquela época. Já foi mostrado que eles ainda não transmitiam quaisquer percepções de objetos, mas refletiam a essência dos filhos da vida. O que os filhos da vida percebiam por meio dessa reflexão conferia-lhes a consciência do eu. E o que foi suscitado por esse espelhamento no corpo astral humano são justamente as imagens da vaga e crepuscular consciência lunar. Nossa, será que eu consigo traduzir esse parágrafo, gente? O que eu entendi dele, eu vou falar agora porque é mais para mim do que para esclarecer vocês. Vamos ver. Hoje, cada pessoa tem um anjo. Na antiga Lua não era assim. Os anjos estavam em desenvolvimento e cada anjo pairava sobre um grupo de seres humanos. E era isso que dava. Então, os homens e os anjos se viam refletidos nesse grupo, né, em cada um desse grupo. E era isso que dava para o anjo a consciência de si. Foi isso que eu entendi, não sei se é. É isso, Eliana? Eu também entendi assim, porque assim, a gente pode juntar com os arcanjos, né? Que fazem parte de um grupo, né? Então eu acho que aí estão todos juntos, né? Né? E só que ele fala que os filhos da vida são, nesta época, ligados a um grupo. É, era, não, ainda não estava individualizado. Entendi assim também. Alguma dúvida, alguma... Você só entender como se a evolução fosse de ambos, desses seres que estão sendo construídos na antiga Lua e dos próprios anjos também, é isso? Isso, Ele não se caracteriza como um anjo para a gente agora. Ele era ele se mostrava de uma outra forma naquela época, que você falou que era por grupos. Então, a evolução faz com que todos cresçam. É isso mesmo? é isso. Tanto que a nossa a responsabilidade da humanidade não é só a nossa evolução, porque a nossa evolução está ajudando a evolução dos seres superiores também, todos evoluem. Não é Ou um... seja, mais responsabilidade, né? Ah, Jesus me Ana, abana, né? responsabilidade é nosso segundo nome, tá? Então, não adianta falar, "Ah, não é comigo". É sim, é com cada um de nós. Tudo bem? Sim, obrigada. O efeito dessa atividade, realizada pelo nome em reciprocidade com os filhos da vida, se exerceu no corpo físico sobre os rudimentos do sistema nervoso. Os nervos se apresentam como prolongamentos dos sentidos para o interior do corpo humano. Pelo exposto, fica visível como as três categorias de espíritos, os da personalidade, os do fogo e os filhos da vida, ou seja, os arqueus, os arcanjos e os anjos, atuam sobre o homem lunar. Considerando-se a época principal da evolução lunar, a época central, pode-se dizer que os espíritos da personalidade, arqueus, implantam no corpo astral humano a independência,
o caráter de personalidade. A isto deve ser atribuído o fato de o homem poder voltar-se para si mesmo e trabalhar em sua própria formação nas épocas em que o sol, por assim dizer, não lhe aparece. Vocês lembram, né, que ele fala que quando há a separação do sol e da lua, tem um momento que a lua fica, digamos assim, pouco iluminada. Então, é nesse momento que é esse momento que ele está falando, né? Que aí o homem volta para dentro de si. E que quando o sol ilumina a terra, aí o homem vai para um outro lugar, se sente preenchido. Os espíritos do fogo, arqueus, se ativam no corpo etérico na medida em que este imprime em si próprio a configuração independente do ser humano. Por seu intermédio, sucede o fato de o ser humano, depois de cada renovação de seu corpo, sentir-se novamente o mesmo ser. Portanto, graças aos espíritos do fogo, é conferida ao corpo etérico uma espécie de memória. Agora, a gente é mais algo para a gente sempre lembrar que a memória está no corpo etérico, não é? Os filhos da vida, anjos, atuam sobre o corpo físico, de modo que este possa converter-se na expressão do corpo astral, tornado independente. Eles também possibilitam que esse corpo físico se torne uma reprodução fisiognomônica de seu corpo astral. Em contrapartida, na formação dos corpos físico e etérico, na medida em que, nas épocas solares, estes se desenvolveram independentemente do corpo astral, intervêm entidades espirituais superiores, particularmente os espíritos da forma, os exousia, e os espíritos do movimento, os dinames. Sua intervenção se efetua da forma acima descrita a partir do Sol. Então, tudo continua atuando, né? Só que não tão diretamente. A segunda hierarquia ainda atua, mas já de fora. É sob a influência de tais fatos que o ser humano amadurece, para desenvolver gradualmente em si o germe para a personalidade espiritual, do mesmo modo como desenvolveu o germe do homem-espírito na segunda metade da evolução saturnina e do espírito vital no Sol. Com isso, se modificam todas as condições na Lua. Em virtude das transformações e renovações sucessivas, os seres humanos se tornam cada vez mais aperfeiçoados e sutis, ganhando, contudo, também em forças. Com isso, a consciência imagética se afirma cada vez mais nos períodos solares, adquirindo assim influência sobre a formação dos corpos físico e etérico, o que antes se devia apenas à ação dos seres solares. O que ocorreu na Lua, graças aos seres humanos e aos espíritos ligados a eles, tornou-se cada vez mais similar ao que anteriormente fora realizado pelo Sol e suas entidades superiores. Como consequência disso, essas entidades solares puderam consagrar cada vez mais suas forças à sua própria evolução. Desse modo, após algum tempo, a Lua se tornou madura para estar novamente unida ao Sol.
é interessante, né, a gente sempre lembrar que em cada evolução foi inoculado um germe, né? Mesmo desses corpos sutis que nós ainda estamos desenvolvendo, que é a personalidade individual, o espírito vital e o homem espírito, que será a nossa última fase de desenvolvimento. Tudo bem? Podemos seguir, caminhar? Está todo mundo tão assim que eu estou. Muito bem. Nova união entre o Sol e a Lua. Observados espiritualmente, esses processos se apresentam da seguinte maneira: os seres lunares dissidentes foram progressivamente dominados pelos seres solares, tendo então de submeter-se a eles, de modo que suas funções se ajustassem às dos seres solares aos quais se subordinavam. Contudo, isso só aconteceu depois de transcorridas grandes épocas em que os períodos lunares se tornavam cada vez mais curtos e os períodos solares cada vez mais longos. Iniciou-se, então, um novo ciclo evolutivo, durante o qual o Sol e a Lua são uma única formação cósmica. Aí, o corpo físico humano se tornou totalmente etérico. Ao dizermos que o corpo físico se tornou etérico, não cabe supor que, em relação a tais estados, não se possa falar num corpo físico. O que foi plasmado como corpo físico durante os períodos saturnino, solar e lunar continua existindo. O importante é reconhecer o físico não apenas em sua manifestação física exterior, pois ele também pode assumir para o exterior a forma do etérico e até mesmo do astral. Trata-se precisamente de distinguir entre a manifestação exterior e a regularidade interior. Um elemento físico pode eterizar-se e astralizar-se, mantendo, contudo, a regularidade física. É isso o que ocorre quando o corpo físico do homem já alcançou na Lua certo nível de perfeição. Ele assume forma etérica. No entanto, quando a consciência suprassensível, capaz de observar tais fenômenos, se dirige a um desses corpos eteriformes, este não lhe parece impregnado pelas leis do etérico, mas pelas do físico. O físico foi justamente acolhido no etérico para aí repousar e ser cultivado como num seio materno. O que eu falo agora? Socorro ou me ajuda? Eu também. Assim, tem o corpo, mas não tem o corpo. Um espelha um corpo, espelha no outro. Não entendi. Eu não sei se eu vou saber falar muito bem o que é isso. O que eu entendi, o corpo físico existe aí na Lua, mas o etérico e o astral atuam interiormente nesse corpo. Embora, o que eu entendi, o físico não muda muito a sua aparência, mas internamente ele está sofrendo a atuação desses outros dois corpos, do etérico e do astral. Eu não sei, é assim, para mim
Hoje nós sentimos mais isso, né? Que a minha aparência pode não mudar, mas se eu tenho uma doença, um desequilíbrio aí no etérico, pode ser que ninguém perceba, mas o físico está sofrendo essa atuação. E do astral também, o que eu sinto, meus desejos, meus anseios, pode ser que ninguém veja, mas isso está atuando no meu físico. Isso foi o que eu entendi. Eliana, agora, Ana Rita, eu vou copiar você. Eliana, socorro. Você falou, eu acho que é isso mesmo. Eu entendo como você está falando. E daí a gente sempre tem que pensar, Ana, que não, assim, a gente não pode pensar com a cabeça do homem hoje. Tudo está num processo evolutivo, né? Então, a Cris trouxe bem quando ela traz para o homem hoje que é essa sensação, o que eu estou sentindo, ninguém sabe o que eu estou sentindo, né? Mas meu corpo está sofrendo com isso hoje. Então, essa imagem que a Cris fez, fazendo essa relação do que era, o que foi lá e que, como a gente pode associar o homem de hoje, eu acho que é perfeita, né? E acho que melhora um pouco. A gente não pode pensar com a cabeça, na verdade, com a nossa cabeça de olhar um homem palpável, que tem, que a gente sabe que tem um corpo etéreo. Eu, por exemplo, estou desvitalizada hoje, né? O que eu estou sentindo, ninguém sabe. E isso tudo era um processo, porque estava se formando o homem, né? Estava se formando essa quadrimembração, né? Tava tudo como germe. Então, eu também entendo como a Cris trouxe. Então, assim, eu tinha entendido que esse corpo físico é bem nessa transição aí da antiga Lua, né, que está se estabelecendo. Eu posso dizer que não é esse corpo físico que a gente tem, é isso? Ainda continua o germe, não é? Como Porque eu germe, achei que já estava se estabelecendo esse corpo físico, então não é. não, o que eu entendo é que ainda é tudo como germe. A gente está ainda na antiga Lua, a gente não está na formação do embrião. Ele não está falando isso aqui. É Tá, assim, entendi. né? Tá. Então, eu vou tentar pensar. Eu vou tentar esquecer como nós somos agora para continuar. Imagem, só É, como uma imagem. A gente não vai ter todas as respostas também, né? A imagem que eu faço é muito diferente da que você faz, do que cada um vai fazer a sua própria imagem. O importante é que assim não se fixe naquilo que a gente é hoje, que a gente é tá bom. matéria hoje, né? Tá bom. Obrigada, Cristina. Obrigada, Eliana. Vamos mais um pouquinho. Mais tarde, ele reaparece também sob a forma física, porém num nível superior. Se os seres humanos da Lua conservassem o seu corpo físico com a forma física grosseira, a Lua nunca poderia unir-se ao Sol. Assumindo a forma etérica, o corpo físico adquire mais afinidade com o corpo etérico, podendo, de novo, ser mais intimamente impregnado pelas partes dos corpos etérico e astral, que nas épocas solares da evolução lunar tiveram de afastar-se dele. O homem, que durante a separação do Sol e da Lua aparecia como um ser duplo, torna-se novamente uma criatura unitária. O físico torna-se mais anímico, mas, por outro lado, o anímico fica mais ligado ao físico. É, lendo isso agora, para mim ficou assim, para a Lua poder se unir com o Sol novamente, nós fomos nos sutilizando. Na Lua houve uma densificação e nós fomos nos sutilizando. Só que, como já tem um corpo físico mais denso, ele se sutilizou um pouco para poder se juntar ao anímico,
que era mais sutil, e eles se impregnaram. Então, assim, já pensando, isso sou eu, né? A minha imaginação, pensando numa próxima evolução, esse físico já está mais impregnado do anímico, eles já não estão tão soltos, já estão ficando tudo mais junto. Foi o que eu entendi desse parágrafo aqui. Tudo bem? Sobre esse ser humano unitário, os espíritos solares, em cuja esfera imediata ele entrou agora, podem doravante atuar muito diferentemente do que faziam antes, do exterior para a Lua. O homem está agora num ambiente mais anímico e espiritual. Com isso, os espíritos da sabedoria, deixa eu ver quem é aqui, sabedoria, os quiriótetes, podem exercer uma atuação muito significativa. Eles lhe incutem a sabedoria, alentando-o com ela. Desse modo, ele se converte, em certo sentido, numa alma independente. A influência dessas entidades vem acrescentar-se a dos espíritos do movimento, que exercem sua atuação particularmente sobre o corpo astral, de modo que este desenvolve uma atividade anímica e elabora um corpo etérico pleno de sabedoria sob a influência das mencionadas entidades. Esse corpo etérico, pleno de sabedoria, é o primeiro rudimento do que descrevemos num capítulo anterior como alma do intelecto no homem de hoje, enquanto o corpo astral, estimulado pelos espíritos do movimento, é o germe da alma da sensação. Com tudo isso, é provocado no ser humano, em seu estado de crescente autonomia, esses germes das almas do intelecto e da sensação se manifestam como expressão da personalidade espiritual. Diante disso, deve-se evitar o erro de supor que, nesse período da evolução, a personalidade espiritual seja algo específico, paralelamente às almas do intelecto e da sensação. Estas últimas são apenas a expressão da personalidade espiritual, que significa a superior unidade e harmonia entre elas. Quer falar, Eliana? Então, acho que mais uma vez a gente percebe como tudo está sendo formado, né? Então, quando a gente estuda as fases da vida, a gente vê que no primeiro setênio é o corpo físico, principalmente, que está se desenvolvendo. Segundo setênio, o corpo etérico. Terceiro setênio, o corpo astral. Daí o eu nasce. E daí a gente entra nessa evolução da alma, a possibilidade desse eu trabalhar na alma da sensação, depois a alma da razão e da índole, depois a alma da consciência, né? Quando a gente dá um passo na frente, a gente tem a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito, chegando lá aos 63 anos. Então, tudo isso, o homem está sendo construído nessa evolução cósmica, né? Então, tudo está como germe lá. Por isso, para nós é muito difícil, porque entram entidades, seres espirituais que trabalham agora, outros que ficam caídos, ficam para trás, outros que se doam, né? Para nós é um pouco difícil compreender tudo isso. Mas é assim, a elaboração, é a construção do homem que vai acontecendo nas várias etapas da evolução terrestre. Né? Então, aqui acho que ele faz um resuminho bom, né? Nesse último parágrafo que você leu, né, Cris? Uhum.
Alguma pergunta? Alguma? Tudo bem? Então, vamos mais um pouco. De especial importância é o fato de os espíritos da sabedoria terem interferido nessa época da maneira descrita. Na verdade, eles não o fazem somente com relação ao ser humano, mas também aos outros reinos que se desenvolveram na Lua. Durante a nova união entre o Sol e a Lua, também esses reinos inferiores são absorvidos pela esfera solar. Tudo o que neles era físico vem a ser eterizado. Portanto, doravante se encontram no Sol plantas minerais e animais vegetais, tanto quanto seres humanos. Contudo, esses outros seres continuam submetidos às suas próprias leis, e por isso se sentem como estranhos em seu ambiente. Apresentam-se com uma natureza à qual esse ambiente é pouco adequado. Mas pelo fato de estarem eterizados, a atuação dos espíritos da sabedoria pode estender-se também a eles. Agora, tudo que veio da Lua para o Sol está impregnado pelas forças dos espíritos da sabedoria. Por isso, o que surge do conjunto Sol-Lua, nesse período evolutivo, pode ser denominado cosmo da sabedoria. Quando depois de Faz sentido. Então, eles falam dos que não se desenvolveram e é isso, né? Lembra que anteriormente ele fala que na Lua também surgiu algo que ele chamava. Aqui ele fala plantas, minerais, animais, vegetais. Lembra que ele fala que era alguma coisa que não era exatamente sólida, mas que não era o homem também, que outros Sim. seres. Então, são esses seres que ele está falando. E daí fica claro que são esses seres, né? Essas plantas minerais e animais vegetais, que é quase transição, né? Que a ciência natural volta e meia fala, né? Um peixe que é quase vegetal, uma pedra que era quase um vegetal, ou enfim, algumas transições, que eles receberam a eterização, né? Receberam também um corpo etérico, e que esse corpo etérico permitiu que eles recebessem alguma sabedoria também. É desses seres que ele está falando aqui. Foi isso que você perguntou, Ana? Eu tinha entendido que, como sempre fica, vou usar uma expressão feia, tá? Alguns ficam atrás porque não acompanharam o processo. Para mim, esses seres, mesmo tendo recebido essa questão do etérico, tudo, eles não acompanharam a evolução. É isso, esses ficam no estado que se descreve aí no livro, e aí a evolução continua. Ou não, eles fazem parte dessa transição e vão evoluir. Eu entendi que essas plantas aí, como se tivessem se estagnado no processo de evolução. Se eu entendi o que você perguntou, essas plantas, minerais e animais vegetais não são os que ficaram para trás, tá? Os seres que ficaram para trás ficam na sua forma. Essas plantas, minerais e animais vegetais são uma outra criação, tá? Eles não, os seres que, Agora entendi. entendeu? Então, Agora entendi. Obrigada. aí vai todo mundo. Podemos continuar? Deixa eu ver. Com licença. Com licença, rapidinho. É como se a gente estivesse na mesma vaga de vida dos animais, dos vegetais, dos minerais, e que esses minerais
eles vão evoluindo também junto com a gente. Esses animais também vão evoluindo junto com a gente, é mais ou menos isso? Ou não tem nada a ver disso? Mais ou menos, acho que sim, porque ele fala que eles recebem também essa sabedoria. E hoje aqui na Terra, a gente fala que se nós olharmos, soubermos observar, nós vamos ver uma sabedoria numa pedra, vamos ver sabedoria numa pedra, sabedoria numa árvore, numa Planta. planta. Então, é essa sabedoria que eles receberam lá. Lá, né? É, quer dizer, eles devem ter uma evolução, porque essa árvore, as árvores que eu vejo aqui da minha janela não são os vegetais, né, que tinha lá na antiga Lua. Então, de alguma maneira, a sabedoria cabível para aquela espécie, digamos assim. Sim. E para todos, né? Para todos. Acho que é isso. É o que eu estou entendendo, tá, gente? Quando, depois de um intervalo de repouso, nosso sistema terrestre aparece como sucessor desse cosmo da sabedoria, todos os seres novamente viventes na Terra, brotando de seus germes lunares, manifestam-se plenos de sabedoria. Então se evidencia por que o homem terreno, ao contemplar os objetos ao seu redor, pode descobrir sabedoria na natureza de seu ser. Pode-se admirar a sabedoria em cada folha vegetal, em cada osso animal ou humano, na maravilhosa estrutura do cérebro e do coração. Se o homem necessita de sabedoria para compreender as coisas, ou seja, se extrai sabedoria delas, isso mostra que a sabedoria reside nas coisas. Pois se o homem não se esforçasse em compreender as coisas por meio de sábias ideias, não poderia extrair sabedoria alguma delas, se aí não estivesse primeiramente depositada essa sabedoria. Quem deseja compreender as coisas pela sabedoria, acreditando que elas não a tenham recebido previamente, pode também acreditar que possa tirar água de uma vasilha na qual não se tenha colocado água antes. Como veremos mais adiante, a Terra é a antiga Lua ressuscitada, manifestando-se como um organismo cheio de sabedoria, porque, na época descrita, foi impregnada com as forças dos espíritos da sabedoria, dos Quiriótetes. Acho que esse parágrafo esclareceu mais, não é, Maíra? Acho que ficou um pouco mais claro. Sim, eu acho também. É. Concordo. Então, nós vamos parar por aqui, deu a nossa hora. Alguma pergunta, alguma Não, complementação, Eliana? pergunta não, mas achei tão bonita quando ele fala da sabedoria pertence a aonde a gente faz. Por isso esse processo de observação é importante, né? É, que a sabedoria está aí, né? Ela já está. Como dizem, nós reconhecemos essa sabedoria, né? Que ela já está lá, nós recebemos, o universo recebeu, né? É isso mesmo, Ana, por isso Gaia é sábia, está tudo nela.